Oi, pessoal, bom dia. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Estamos na hora, vamos começar fazendo uma prece, né? E convidamos a todos então para nos acompanhar em pensamento, possamos nos colocar numa atitude receptiva, relaxando o corpo, tranquilizando o nosso interior, para que possamos todos espelharmos o alto, as energias benéficas que caem sobre nós e a espiritualidade que está nos ajudando, criando o ambiente mais adequado, criando a proteção que nós precisamos, para que eles possam com mais facilidade nos induzir aos conceitos elevados para a mudança de nós mesmos, da nossa existência, da melhoria da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que este momento seja um momento positivo, produtivo, seja um momento abençoado para todos nós que aqui estamos. Abençoa todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estão conosco no plano físico e também no plano espiritual. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão em torno de nós neste momento, em sofrimento, ou que estão ligados a este momento, seja pelo estudo ao vivo, seja pelo material gravado, que possam receber o alento, o reconforto, o alívio que tanto necessitam. Pedimos, Senhor, que todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto sejam abençoados, sejam amparados, sejam tratados e acompanhados pela espiritualidade, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos estudar. Nós estamos aqui estudando o livro Céu Azul, do espírito César Augusto Meleiro, através da Célia Xavier de Camargo, né? O César, um rapaz da cidade que a gente morou, boa parte da nossa vida aqui no Paraná, né? Antes de mudarmos aqui para Campina Grande. E o César, então, uns 30 anos atrás, mais ou menos, ele escreveu contando a sua passagem, né, do plano material para o plano espiritual, através de um câncer que ele teve, através da Célia Xavier de Camargo, médium, psicógrafa, né, de mais de 20 livros editados aí, falando justamente a respeito da existência, né, da vida após a morte e toda a temática espírita, né, que nós estamos acostumados. Então, vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Nós estamos no capítulo 28, respondendo a perguntas, né? Da palestra que o Urbano fez a respeito da transição do planeta, né? A respeito desse momento que nós estamos atravessando e vamos atravessar ainda durante mais algumas décadas aí, num período mais acerbo de mudanças no planeta, né? Não é um tema dos mais agradáveis, né? É dos mais atuais, não dos mais agradáveis. Mas é um tema que a gente precisa considerar, né? É um assunto que a gente precisa considerar, é um alerta que todos nós precisamos, né? A Ana Espina, bom dia, Ana. O Alexandre, o César passou pelo umbral. O César não ficou. Passar todos passam, porque não tem jeito de chegar no plano superior sem atravessar a região do umbral, né? O problema não é passar pelo umbral, o problema é ficar no umbral. O César não ficou porque o período da doença que ele teve, que foram alguns meses, né, de cama, de sofrimento, mas também de auxílio aos espíritos que estavam em torno dele, né? Então, foi um período muito produtivo. Foi um período muito bom. Então, ele não precisou permanecer nenhum tempo na região umbralina. Ele foi direto já para Céu Azul, tá? Então, ele foi para o hospital, né, na colônia, né, de Céu Azul, tá?
mas normalmente as pessoas ficam, pelo menos alguns dias, né, algum tempo lá. É o normal, porque as pessoas desencarnam totalmente despreparadas ou parcialmente despreparadas para a vida espiritual, né? Ele não precisou desse drástico, né? Então, após a palestra do Urbano, né, falando sobre esse momento de transição e tal, aí eles abriram para perguntas. Então, esse capítulo é a respeito justamente dessa interação, né, entre os participantes da palestra e o Urbano de Assis Xavier, que era o palestrante, né? Então vamos lá. A assistência estava sob o impacto das palavras proferidas pelo orador. Muitas indagações assoberbavam-nos a mente. Encerrando sua locução de forma simples e despojada, o irmão Urbano franqueou algum tempo para responder a perguntas, né? Então ele se dispôs ali a responder, né? Porque era um grupo, muitos jovens ali estavam, encarnados, desencarnados, muitos espíritos ali estavam para ter informações, né? O Urbano, gostaria de lembrar, o Urbano, ele é o dirigente da nossa casa espírita. Aqui em Campina Grande, o responsável pelo projeto que nós participamos, né, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, é o Urbano. Tá? Que é o meu avô, né, materno, né, é o pai da minha mãe, e que era espírita, já que eu falei alguma coisa, né, sobre ele já, ele era espírita, já encarnado, é um baiano, né, ele viveu boa parte da sua existência em São Paulo, depois em Santa Ernestina, né, e em Marília também. Santa Ernestina, perto de Matão, onde ele conheceu Caibar Schutel, né, trabalhou mediunicamente junto com Caibar Schutel, e depois em Marília, onde ele conviveu com Herculano Pires, né, e trabalhou no movimento espírita, tá? Onde ele veio a desencarnar. Certo? Então ele é o nosso dirigente e é o espírito que, desses estudos que a gente faz, de todo o trabalho que a gente realiza aqui, é o espírito que está por detrás de tudo isso, é o Urbano, tá? Só para vocês se localizarem, né? Iniciando essa segunda parte das atividades, um dos presentes, cavalheiro idoso e bem apessoado, indagou: como nos prepararmos para as tarefas de auxílio citadas? Né? Quer dizer, um dos participantes lá perguntou: como nos prepararmos para as tarefas de auxílio? Porque o Urbano falou que estariam requisitando o auxílio de todos para o auxílio, né? Porque milhões de pessoas estariam necessitadas, sejam no plano espiritual, sejam no plano material, né? Então eles requisitariam muita ajuda dos espíritos amigos, né? Então um perguntou, né, como nos prepararmos para as tarefas de auxílio citadas, né? Aí ele respondeu: serão abertos cursos de aprendizado intensivo, capacitando a todos os interessados, dentro das suas condições e áreas de afinidades, além dos que já estão sendo oferecidos. É só fazerem as inscrições, né? Que na verdade já estão arregimentando o pessoal para esse período, para atividades mais específicas relativas a esse período, há muito tempo, há décadas já que estão fazendo isso. Porque os espíritos são muito previdentes, né? Nós é que demoramos a entender da seriedade do momento, a nos organizarmos diante da seriedade do momento, né? Mas os espíritos amigos já trabalham há muito tempo. Por exemplo, uma coisa que a gente tem feito ao longo do tempo e que, já visando isso aí, e que dentro de um planejamento estratégico a gente tem trabalhado nessa perspectiva, é a preparação de grupos mediúnicos, né? O que a gente pode fazer, né? A gente pode se manter bem, a gente pode trabalhar, se fortalecer nas atividades doutrinárias, atendimento fraterno e tudo mais, nós podemos fazer isso, podemos preparar outras pessoas. E eu vejo principalmente as atividades mediúnicas,
Por quê? A preparação de novos médiuns, novos doutrinadores, novos grupos, né, que tenham condição de atender aos necessitados que vão aparecendo cada vez mais nas casas espíritas. Por quê? Porque esse turbilhão de acontecimentos, ele gera instabilidade e gera obsessões. Favorece obsessões, não que gera exatamente, mas favorece obsessões, né? Então, é uma das maneiras mais interessantes que a gente tem de ajudar como trabalhadores no campo mediúnico, né? Por quê? Porque a necessidade espiritual ao redor só aumenta. E a necessidade material também, ao nosso redor, só aumenta. A necessidade dos encarnados, né? E como o André Luiz já disse, nós estamos nos aproximando passo a passo das esferas invisíveis, ou seja, nós estamos nos aproximando do plano espiritual. A nossa mente, ele fala isso no livro Os Mensageiros. O espírito Telésforo, inclusive, ele faz uma palestra sobre isso, né? Que a mente encarnada está se aproximando passo a passo do plano inferior, que é a primeira camada em torno de nós, né? Então, ele fala assim que nós não nos preparamos para este momento. E é por isso que eclodem doenças da alma, né? Os distúrbios psicológicos, psiquiátricos. Então, o conhecimento doutrinário, o autoconhecimento, o trabalhar as forças mediúnicas, tudo isso, estrategicamente, é muito importante para esse momento. Tá? Por quê? Porque é um momento que isso vai ser altamente terapêutico, né? Para todos nós. Tá? Então, é uma das coisas que a gente pode fazer. E é uma das coisas que mais precisa, porque tem havido um certo descaso de quem estuda nessa área espiritual, tem havido um certo descaso com a parte mediúnica. No momento que a gente mais precisa, é um momento onde a gente vê o maior descaso para com a parte mediúnica. Entendeu? A criação de novos grupos, o treinamento de novos médiuns. O Emmanuel fala, né, que é preciso estruturar novos trabalhadores. Ele fala isso no livro Desobsessão, né? Entendeu? Então, são algumas das coisas que a gente pode fazer, né? Mas os espíritos, através de cursos específicos que eles fazem, né? Então eles podem adquirir mais condição para ajudarem também nessa época, né? Outra senhora inquiriu, temerosa: irmão Urbano, tenho ainda muitas dificuldades, resquícios de um passado culposo e temo não poder ficar por aqui. O que acontecerá com aqueles que não estiverem em condições de permanecer nas zonas próximas da Terra? Então, uma senhora que tá com medo dessa transição, porque ela está com medo de não ficar aqui na Terra. Então, ela está perguntando, né, o que acontecerá, porque eu tenho um passado culposo e tal, né? O que acontecerá com aqueles que não estiverem em condições de permanecer nas zonas próximas da Terra, né? Nesse ambiente sintonizado com o planeta, né? O que acontecerá com aqueles que não estiverem nessa sintonia, né? Aí a resposta: serão fatalmente atraídos para o planeta que os acolherá como sendo o novo lar, conforme dito anteriormente. Fazendo uma pausa e fitando a interlocutora com bonomia, concluiu: contudo, minha irmã, não deve preocupar-se demasiadamente. Então vamos por partes, né? Quer dizer, o que acontecerá com as pessoas que não estiverem sintonizadas com o futuro do planeta Terra, né? Nessa transição, não tendo condições de permanecer no planeta, serão atraídos inevitavelmente para o ambiente onde serão levados os espíritos nessa condição. Tá? Aqueles que não demonstrarem condição de ficar no planeta, né? E aí o medo dela, né? Aí o medo dela. Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Tá tudo ok? Parece que deu uma travadinha.
Deixa eu ver se volta aqui. Pelo menos no meu aqui parece que deu uma travadinha. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo ok? Então aí o medo todos nós, né? A gente, ai meu Deus do céu, será que eu fico? Não é? Será que a gente fica, né? Será que a gente vai? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, né? Será que a gente já está manso e pacífico, né? Mas ele fala para ela, né? Minha irmã não deve preocupar-se demasiadamente. O fato de estar aqui, onde eles estão ali, né? Em céu azul, numa condição elevada, o fato de estar aqui denota que suas condições espirituais e vibratórias estão em níveis aceitáveis, entre aspas. Antônia Maria, ninguém quer ir, né? Ninguém quer. Então, assim, o fato da pessoa estar ali, conseguir ir para uma colônia espiritual, sair do umbral, vocês entendem? O fato da pessoa conseguir atingir uma situação dessa, de estar ali numa palestra espírita, numa colônia espiritual, já demonstra uma condição já diferenciada. Gente, tem muitas pessoas, a maioria das pessoas, hoje no planeta, reencarna, desencarna, e ainda não consegue atingir, não consegue ir para regiões melhores quando desencarna. A maioria das pessoas, hoje, a maioria não consegue ir para regiões mais elevadas. Fica lá reencarnando e desencarnando, sai do umbral para a terra, da terra para o umbral, do umbral para a terra, da terra para o umbral. O umbral está cheio de gente. Só que mesmo dentro daqueles que estão no umbral, tem as regiões mais trevosas e tem as regiões mais leves no umbral, de espíritos menos culpados. Não é toda essa população que vai ser, senão vai quase todo mundo para outro planeta então, porque a maioria fica do umbral para a terra, da terra para o umbral. Não é à toa que Jesus falou que muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque quando a gente morre, a maioria morre despreparada. E não quer dizer só porque está no umbral que vai também para outro planeta. Né? Então, imagino eu que as regiões mais obscuras, que nem eu falei para vocês outro dia, as regiões mais pesadas, elas vão deixar de existir, né? Em torno do planeta. Né? Por quê? Porque é onde estão os espíritos mais violentos, mais atrasados. Né? Aí tem uma população que vai para lá, vai para cá, né? Tem uma população ainda que está vacilante aí, que pode ir para cá e pode ir para lá. Entendeu? E que esses momentos são altamente definidores para separar o joio do trigo. E tem uma população de indecisos grande aí. Os espíritos infelizes querem puxar essa população para baixo, para que eles levem junto com eles o maior número de pessoas possível. E os espíritos amigos querem puxar essa população para cima, para que mantenham o máximo possível de pessoas numa condição aceitável. Tá? Então esse é o momento atual nosso, pessoal. Esse é o momento. É o momento de definição. Né? É difícil para a gente dizer quem vai ficar, quem não vai, se eu vou ficar, se eu não vou. Até porque a gente analisando, a gente sabe assim, e por informações espirituais, né, a gente sabe assim, que muitos irão para outro planeta, ou outros planetas, a gente não sabe, só que muitos familiares também vão querer ir. Muitos que têm amores, assim, que têm afetos, vão querer ir junto para ajudar. Muitos vão aceitar trabalhos missionários, assim, de auxílio, como espírito protetor daquele que vai ser degradado.
entendeu? Lógico que vão obter méritos muito grandes, vão obter uma condição, um apoio muito grande num outro planeta para serem espíritos amigos, protetores, que irão ajudar aqueles que para lá irão, certo? Então muitos irão nessa condição. Muitos que têm condição irão para outro planeta para ajudar aqueles afetos, para que eles possam um dia retornar para cá, recuperados, regenerados. Isso aconteceu com aqueles que vieram no início da civilização aqui no planeta, aquelas civilizações de fora, vieram também espíritos amigos, protetores daqueles para ajudá-los a retornarem. E muitos retornaram, a maioria retornou para o seu planeta de origem. Alguns permaneceram aqui, mas a maioria retornou, né? Os egípcios eram os mais evoluídos desse pessoal que veio para cá. Tá? O Ailton, para aqueles que se recusam à mudança e persistem no mal é uma possibilidade. É verdade, Ailton, é isso mesmo. O mais importante é isso, né? São as pessoas que cultivam o mal ainda. Porque fazer certos males, todos nós ainda fazemos, em maior ou menor escala. Mas quando a gente está imbuído do propósito de mudança, nós já demonstramos o entendimento, uma vontade, né, que está provocando devagarzinho as mudanças que a gente precisa. Mas tem aqueles que não querem mudar, tem aqueles que já fecharam com o mal, vamos dizer assim, né? E não querem, por enquanto, pensar em outra coisa. Quer dizer, esses já estão fatalmente se credenciando, né, para regiões, para planetas, para ambientes diferentes do nosso aqui, né? Tá? Então ele diz, imperfeições todos temos, desde que espíritos em evolução, né? O Urbano falou para ela, né? Todos nós temos imperfeições, isso não é um demérito a princípio para nós, né? É o momento que nós estamos, somos espíritos imperfeitos ainda. A grande questão é querermos sanar as imperfeições ou não. Nos acomodarmos às imperfeições e nos locuprazermos, nos locupletarmos, né? Nos comprazermos com as imperfeições ou não, né? Então essa é a grande diferença, né? E não pense que por estar aqui falando sou diferente de todos os que aqui estão. Não. Também carrego minha cruz e tenho obstáculos de vulto a vencer. Portanto, trabalhe e confie, né? O meu avô nos ajudou e participou, eu já tive vários contatos com ele mediúnico ao longo das últimas décadas, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão, atendendo vários grupos de espíritos guerreiros do passado, a quem nós prejudicamos, quem nós combatemos, cometendo erros também, né? Grupos inteiros que fechavam o cerco na casa espírita e ligados também ao urbano, ligados ao nosso grupo espiritual, sabe? Pessoas a quem nós fizemos o mal, né? Então, ele também é um espírito que traz problemas do passado, né? É um espírito muito ligado a guerras, né? Já teve muita influência em exércitos, coisas assim. Todos nós, né? Porque o passado era assim, né? A humanidade se construiu em cima de guerras, né? Invasões e assim por diante, tá? Então ele também tem questões a resolver, né? A dama agradeceu a resposta com uma expressão mais tranquila no semblante. Caro irmão, perguntou outra senhora, aproveitando o gancho, se não for indiscrição, gostaria de saber, no seu caso particular, o que pretende fazer? No caso do Urbano, né? O que ele pretende fazer? Meditando por alguns segundos, como se tivesse sido atingido nas fibras mais profundas, contendo a emotividade, respondeu, atencioso, também desejo dar minha parcela de contribuição ao esforço de todos. Então ele também está se preparando para o retorno
ao planeta, ele também pretende colaborar nesses momentos críticos, né? Pretendo reencarnar na Terra nos anos vindouros, com um programa de auxílio aos povos sofridos do planeta. Dessa forma, resgatarei uma parte dos múltiplos débitos contraídos no pretérito, com a justiça divina. Muito lesei o próximo, e é justo que restaure construindo o que ajudei a destruir. Né? Então, ele já falava, há muitos anos, ele já falava que estava se preparando para retornar. Só que, veja bem, né, o preparar-se para os espíritos, principalmente aqueles que têm mais condição, é uma preparação muito mais longa, é uma preparação mais meticulosa. Planejamento é mais a longo prazo. Né? Então, às vezes, eles falam, estou me preparando, pode levar décadas ainda nessa preparação aí. Tá? Certo? Ok. O Ailton, você me lembrou Alcione, né? Mesmo no momento de passagem com sofrimento intenso, prometeu retornar para ajudar seu amor, mas ele tinha uma condição muito difícil, é verdade. No livro Renúncia, né? É isso aí, né? Então, muitos irão em sofrimento, em expiação, e muitos irão em missão para ajudar. Né? Não é fácil, né? Você sair de um planeta que está numa condição um pouco melhor, né? Você ir para um ambiente que está no início da civilização. É só a gente lembrar como é que era aqui 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás. É só a gente lembrar pelas informações que a gente tem históricas, né? Então, é voltar para um ambiente desses, assim. Né? Para o início aí dos povos, né? Mas mesmo aqui no planeta, no início das civilizações aqui no planeta, haviam muitos espíritos amigos ajudando. Nós tivemos muitos, né? De espíritos evoluídos ajudando a evolução, né? Foram os grandes personagens da história, ou anônimos, mas que impulsionaram a evolução do planeta, né? Um rapaz do nosso grupo, Paulo, é o Paulo Hertz, indagou em seguida: irmão, tenho dúvidas em relação às profecias. Quando encarnado, tinha muito interesse por esses assuntos e lia bastante, especialmente a Bíblia, visto que pertencer ao ramo cristão das igrejas reformadas, tendo ainda uma visão algo distorcida do problema, a qual se modifica aos poucos em contato com as realidades maiores do espírito, né? Ele era das igrejas reformadas, do protestantismo aqui na Terra, né? E ele gostava de ler a Bíblia, estudava, tal, né? Entretanto, como fica a questão do livre-arbítrio? Como conciliar a liberdade de escolha que podemos exercitar por ato da nossa inteira vontade com a existência de predições indicando que o futuro já estava previsto, né? Como conciliar, né? Como conciliar uma coisa com outra, né? As previsões, o Apocalipse, Nostradamus, o calendário Maia, como conciliar as predições do Edgar Cayce, né, que é um sensitivo americano que falou muita coisa a respeito desse momento, né? Como conciliar as profecias, as previsões com o livre-arbítrio? Porque as profecias, as previsões, elas denotam um futuro já determinante, já determinado, já existente de alguma forma, né? Porque para ser captado como uma realidade futura, né? Já é uma realidade, vamos dizer assim, potencial, né? Então, como conciliar isso com o livre-arbítrio? Quando a gente entende que o futuro será o resultado das escolhas do presente. E o futuro será resultado das escolhas, né? Das preferências que nós temos
né, e das atitudes que nós temos no presente. Como conciliar isso, né? Boa pergunta, né, Vera? O Lilico, Jesus já estava nessa época? Então, Lilico, o Emmanuel nos conta que Jesus foi um dos espíritos, que Jesus foi o responsável, junto com os arquitetos siderais, né, pela formação do planeta Terra. O planeta Terra tem em torno de 4 bilhões de anos. Só que são dados quiméricos esses, né? Porque nós não temos condição de medir exatamente. Mas a nossa ciência nos fala em torno de 5 bilhões de anos. Então, Jesus já era um espírito puro. Jesus já tinha feito a sua evolução, né? Antes do surgimento da Terra, Jesus já era um espírito puro. Quer dizer, né? Há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. E aí ele estruturou o planeta junto com os espíritos também sábios, amorosos, né? E acompanhou toda a evolução. Acompanhou inclusive a vinda dos povos de fora, né? Porque tem aqueles que foram se desenvolvendo aqui, né? Na história do próprio planeta. E tem aqueles que vieram de fora, degradados, né? De outros ambientes, que foram aqueles que impulsionaram as grandes civilizações. Jesus os recebeu, Emmanuel conta que Jesus os recebeu nas fronteiras do planeta ali, né? No ambiente espiritual do planeta. Jesus os recebeu e fez a promessa que estaria com eles em tempo oportuno, reencarnado, que não deixaria eles órfãos, né? Que estaria com eles para dar a mensagem. Por isso que os povos sempre trouxeram, intuitivamente eles traziam a lembrança de que viria o Messias, né? Viria o Salvador, viria aquele que os ajudaria a sair do primitivismo, né? Porque eles traziam no íntimo a lembrança da promessa de Jesus. É o que Emmanuel nos contou, né? A Renatinha, só depois que ele ajudou a estruturar o planeta, que ele reencarnou como filho de Maria. Né? O planeta passou aí bilhões de anos até nós chegarmos aos momentos atuais, né? E há 2000 anos ele reencarnou, aí seria essa reencarnação como filho de Maria, como Jesus que nós conhecemos aqui, né? Mas houve toda uma preparação histórica, houve uma preparação evolutiva para que a população estivesse pronta para receber a sua mensagem. Então ele foi enviando outros em seu nome, ele foi enviando, e para todos os povos. Então todos os povos tiveram guias espirituais, tiveram mensageiros do além, mensageiros dele, para levar a mensagem de fraternidade, levar a mensagem do amor, levar a mensagem da espiritualidade, da interiorização, né? Então ele enviou para todos os povos tiveram sábios, seres amorosos, com grande conhecimento, além da sua época, né? Tá? Ninguém ficou sem amparo. Tá? Ninguém ficou sem amparo. Sem falar que todos nós que temos vivido aqui no planeta, nós vivemos em regiões variadas. A gente viveu, a gente mudou muito de região, né? Na nossa evolução, nós moramos na Ásia, nós moramos na Europa, na Oceania, nós moramos na América do Norte, América do Sul, África, né? Nós alternamos muitos ambientes onde nós passamos a viver. Então nós entramos em contato com várias mensagens de vários sábios em nome de Jesus. Nem sempre, logicamente, eles vieram falando, eu estou aqui em nome de Jesus, né? Mas vieram trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem de concórdia, uma mensagem de perdão, uma mensagem de amor, de caridade, de fraternidade. Entendeu? Porque a mensagem de Jesus extrapola o sectarismo,
né? A mensagem de Jesus é uma mensagem de paz, de harmonia, do bem, expresso de várias formas diferentes, né? Então, esses emissários do alto, eles sempre ajudaram as populações, né? Certo? Foi uma construção maravilhosa, né? Mas feita com muito carinho, a preparação de todo um povo, de um planeta, né, pessoal? Então, Jesus nos conhece há muito tempo, nos acompanha há muito tempo, né? Então, voltando aqui, como é que fica a questão do livre-arbítrio? Volta para o dilema aqui, né? Como é que fica a questão do livre-arbítrio com as previsões, né? Excelente pergunta e muito pertinente, considerou Urbano, prosseguindo. As profecias entram na lei das probabilidades. Existem técnicos na espiritualidade que fazem a projeção para o futuro, demonstrando que provavelmente poderá ocorrer. Vamos pensar assim: o futuro são infinitas possibilidades, são infinitos caminhos que nós podemos tomar. Mas para cada um deles existe um futuro, né, como probabilidade. Para cada atitude nossa, para cada escolha nossa, já existe um futuro possível, né, que é desencadeado pelas mudanças das nossas atitudes, né? Deus sabe tudo. Deus é o conhecimento absoluto. Então, para Deus não tem novidade nenhuma, né? Porque para cada mudança nossa aqui, Deus sabe o que acontecerá conosco. Se reconfigura todo o nosso futuro, né? Então, as profecias, elas entram na lei das probabilidades, né? Eram projeções prováveis, eram projeções possíveis, conforme as atitudes que o ser humano fosse tomando, o caminho que a humanidade fosse tomando. Poderia tomar outros caminhos? Poderia. Mas havia essa possibilidade, essa tendência, né? E dizem os espíritos que essa tendência, ela realmente está ocorrendo. Ela realmente, nós estamos trilhando o caminho que era o que havia sido previsto, né? Então a gente vê, por exemplo, na obra do Divaldo, os espíritos dizerem que sim, as profecias que o Edgar Cayce, o sensitivo americano, falou lá das ocorrências climáticas, geológicas, sociais, o que ele falou lá realmente acontecerá. É o que os espíritos têm dito, né? Que as profecias realmente se cumprirão. Entendeu? Certo? Então, agora, como nós vamos viver esse momento macro, essa tendência macro, que já era prevista e que nós realmente estamos seguindo? É um planejamento, né? É uma tendência, né? Mas como nós vamos viver isso, aí é por conta de cada um. Aí é o livre-arbítrio individual, que não depende exatamente do macro. O macro demora muito a certas mudanças, mas o micro, o individual, é mais rápido. Ele pode ser, nós podemos decidir mudar a nossa vida. Nós não precisamos ficar à mercê de situações. Nós estaremos, sim, incluídos nessa transição, obviamente. Mas como nós iremos viver essa transição depende fundamentalmente das escolhas nossas. Eu posso passar por essa transição com muito amor no meu coração, com muita fé, com muita esperança que logo vai estar tudo melhor, que o planeta vai mudar de patamar, que a nossa vida será melhor, que nossa convivência, e nutrir isso e ajudar as pessoas a manterem a fé. Então, para mim, essa transição pode ser um momento maravilhoso de evolução, de exercício do bem, de auxílio fraterno, de reafirmar a minha decisão pelo bem. E eu posso viver essa transição muito mal.
pondo a mostras todo um lado obscuro, todo um lado sombrio, todo um lado pessimista, me aproveitando da confusão do momento, me aproveitando das fragilidades das pessoas, me aproveitando do momento oportuno para o mal, certo? Então são escolhas. Como é que a gente vai viver esse momento? Como é que a gente vai passar por essa transição? Certo? Faz sentido para vocês? Então aí está a nossa grande escolha, né? É a escolha possível para nós hoje. Não é se nós vamos estar aqui ou não vamos estar aqui. A grande escolha é como eu vou estar, né? Interiormente. Eu vou estar em oração, em estudo, em auxílio, ou vou estar praguejando, maldizendo, né? Caluniando, roubando. Ok? Faz sentido, né, pessoal? Tá? Então nós temos, né, que nem eu falei para vocês, né? Tem para todo lado, né? Para todas as correntes filosóficas, religiosas, espiritualistas. Você tem previsões e que elas coincidem em muita coisa. Elas coincidem em muita coisa, né? O próprio discurso profético de Jesus, né? Quer dizer, quando ele deu a mensagem dele, ele falou a respeito do que é chegado o tempo, né? Que quando essas mudanças estiverem ocorrendo e tal. Ali ele dá algumas pistas, né? Então a gente tem para todo lado aí previsões, né? Certo? Então vamos lá, né? Excelente pergunta. Ah, isso aqui já foi, né? Quando fazemos um planejamento, estabelecemos objetivos e metas a alcançar, mas de modo algum significa que já esteja no plano do concreto, da execução. O trajeto a ser percorrido estará sujeito a alterações, mudanças, como numa viagem, né? E também, em termos coletivos, nós podemos passar por momentos geológicos que fazem parte de ritmos de mudança do planeta, das marés, né? Gravitacionais, a distância da Lua, tem um monte de coisa aí, que são ciclos, que são coisas que acontecem mesmo de tempos em tempos. Agora, como a gente vai passar por isso? Quais decisões os povos vão tomar? Se a gente vai passar guerreando mais ou guerreando menos? Se junto com essas mudanças climáticas, geológicas, nós vamos passar brigando ou vamos passar mais em paz? Quais as consequências das nossas atitudes nos próximos séculos? Que planeta nós teremos nos próximos séculos? Terra arrasada ou teremos um planeta em melhores condições? Né? Os mansos e pacíficos herdarão a terra, mas qual terra iremos herdar? Né? Será também resultante do livre-arbítrio. Né? Assim como nós planejamos vir para a Terra, nós fazemos um planejamento de trabalho, de execução e tal. Aí chega aqui e a gente muda o planejamento. A gente faz tudo diferente, né? A gente era para trabalhar, era para ajudar, chega aqui a gente se esquece das responsabilidades e resolve seguir outro curso. Né? Então a gente imprime certas mudanças na nossa vida, mesmo coletiva. E a gente pode criar mais dificuldades ou a gente pode criar menos dificuldades para nós. Né? Certo? A Rejane colocou, ao ver as notícias na TV sobre chuvas no Rio Grande do Sul, percebo só as lamentações, as tristezas, não vejo notícias sobre evitar problemas ambientais, como cuidar dos rios, da natureza e tal. É verdade, nós temos muito que melhorar nesse sentido, né?
Ô Lelico, não queria ficar aqui se todos os meus parentes e amigos fossem para outro planeta. Então, é a partir desse tipo de sentimento que muitos acabam acompanhando. Não porque necessitam evolutivamente, mas porque querem, por amor, ajudar. Né? Tem aqueles que vão pela dor e tem aqueles que vão pelo amor. Tá? Lógico que a espiritualidade sabe melhor do que nós o que nós necessitamos e o que outros ligados a nós necessitam também. E nós sempre iremos aceitar de bom grado aquilo que os seres superiores deliberarem sobre nós, porque eles sabem melhor do que nós o que nós necessitamos, né? Mas são sentimentos nobres e que certamente os espíritos levam em consideração, né? O sentimento de ajudar, de socorrer, de amparar, é sempre nobre aos olhos dos espíritos amigos, né? Certo? A criatura nem sempre terá condições de decidir seu futuro, né? É o que a gente acabou de dizer, né? Nem sempre o futuro será dependente da nossa decisão. Através dos atos que se permita realizar, bons ou maus, o porvir será agradável ou desditoso. Aqui, desculpa, né? A criatura sempre terá condições de decidir seu futuro. Desculpa, aqui eu que coloquei o não aqui. Desculpa, tá? Porque a interpretação é diferente da frase, né? A gente falando de forma diferente aqui. A criatura sempre terá condições de decidir seu futuro. Tá. No sentido de que sempre nós podemos viver melhor ou pior o presente e aí nós estruturarmos um futuro condizente, né? Com as nossas escolhas. Ok, né? Através dos atos que se permita realizar, bons ou maus, o porvir será agradável ou desditoso, né? Lógico que no caso de uma missão, você não é que você merece ir para um planeta inferior, mas por missão você vai por amor, vamos supor, né? Então, e a pessoa que ama, onde ela estiver, ela estará melhor, porque ela estará melhor com ela e com a vida. Pode estar num ambiente mais precário, mas a pessoa que ama, ela sempre estará ancorada nas forças superiores. Entendeu? Ela sempre será mais feliz e ensinará a felicidade às outras pessoas, o caminho da felicidade, né? Tá? Ao programarmos uma reencarnação, estabelecemos diretrizes que não necessariamente serão executadas, ficando sujeitas ao exercício do livre-arbítrio, né? Que é o que a gente estava falando. Você faz um planejamento, mas, né, depende de certas conjunturas ali, depende de certas escolhas nossas, ou dos outros até, mudam algumas perspectivas na nossa existência, né? Então, em relação a fenômenos físicos da natureza que obedecem a leis cósmicas, sim, cumprir-se-ão as profecias. Vocês entendem? Tem certas questões, pessoal, que as profecias captaram que não depende do homem. Inclusive não depende nem dele estar bem ou estar mal. Porque são movimentos geológicos, são movimentos planetários, são movimentos cósmicos. Entendeu? Então, médiuns sensitivos captarem coisas que ocorrerão. Não depende nem das pessoas estarem bem ou estarem mal. Não depende nem delas fazerem escolhas boas ou ruins. Elas vão passar por aquelas mudanças, por quê? Porque fazia parte do futuro do planeta, das mudanças do planeta. Da movimentação de placas tectônicas, certo? Então, os sensitivos, eles captam muitas coisas que estão previstas porque irão ocorrer de fato. Agora, tem muitas também que dependem, né, das escolhas dos homens, né, o modo como a gente vai passar por essas
situações, né? Então, com relação a fenômenos físicos da natureza que obedecem a leis cósmicas, sim, cumprir-se-ão as profecias. Né? O Edgar Cayce, por exemplo, ele captou muita coisa relativa a isso. Então, certamente ele captou coisas que estavam previstas que ocorreriam, porque ocorreriam mesmo, né? Em relação ao homem, como ser inteligente e imortal, criado para o progresso, existe um determinismo mais flexível, se assim posso me expressar, porque depende de um elemento altamente diferenciado e maleável, que é a vontade, que é o como nós vamos passar pelas coisas. Se nós vamos passar né, nos afligindo, saindo nas ruas, né, ou se nós vamos passar orando, confiando, ajudando, amparando. Aí é o como nós vamos passar pelas dificuldades. Aí entra nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, a nossa estrutura, né? Que é diferente de cada um, né? Nós já estamos chegando no horário já, né, pessoal? Mais um pouquinho. Além disso, quando o espírito demonstra desejo de progresso, lutando para vencer suas imperfeições e trabalhando no bem, funciona a misericórdia divina como um bálsamo, amenizando as dificuldades que tem que passar, compreendeu? Então aí entra esse aspecto também, misericórdia divina. Entre esse aspecto aí do que cada um merece ou não, cada um precisa ou não passar. Aí varia ao infinito a condição de cada um, né? Como que cada um irá passar, aí os seus méritos e débitos. Aí é a conta de cada um. Os Espíritos falam que está chegando a conta para todo mundo, né? Desses últimos milênios, está chegando a nossa conta. Né? Assim que eles têm falado, está chegando a conta para todo mundo. Todo mundo está tendo que arcar com as suas contas. Ai, ai. Chegou a fatura, né? Fatura do cartão que a gente tem usado aí nos últimos milênios, chegou. A conta do banco lá, né? Então, os méritos e os débitos, né? A condição que cada um está chegando nesse momento do planeta é um fator importante aí nessa equação do que cada um irá passar, de como cada um irá passar desse momento, tá? Então aí depende muito do que cada um tem feito de si, né? Nesses últimos milênios aí, né? Certo? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. Nós temos um outro tanto aí, né? Eu procurei chegar aqui até a metade, mais ou menos, né? Porque a gente tem um outro tanto aí para a gente conversar ainda até o final do capítulo, tá? Então vamos devagarzinho para a gente aproveitar bem esses assuntos, né? E ir digerindo da melhor forma, tá bom? Vamos então finalizar por hoje, para não ficar cansativo, né? Monótono. E vamos por partes aí, tá? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, agradecendo novamente as forças do alto, ao nosso espírito protetor, que foi designado, que se prestou a esse auxílio a cada um de nós, se incumbindo de nos amparar, nos alertar, nos intuir, nos proteger na medida do possível, de tudo aquilo que podemos viver daqui na Terra, baseado na lei de ação e reação, méritos e débitos, a nossa vontade, as nossas escolhas, nossas preferências e também nosso desejo de mudança, de melhoria. E assim nós vamos, Senhor, procurando, através da doutrina espírita, através do conhecimento do Evangelho, através do conhecimento que os Espíritos nos trouxeram para nos guiarmos, nós vamos aprendendo a discernir, vamos aprendendo a compreender,
vamos aprendendo a perdoar, vamos aprendendo a servir, amar, ajudar sempre que possível. Obrigado, Senhor, por mais um dia que nós podemos viver, que está se iniciando de forma tão positiva e que possamos nos manter nessa mesma vibração, nessa mesma energia positiva durante todo o nosso dia, durante o resto de semana e durante os próximos dias. Que a Tua luz, Senhor, se mantenha acesa em nossos corações, por cultivarmos o bem em cada instante da nossa vida. Que assim seja. Então finalizamos mais um estudo. Obrigado pela presença de todos, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela participação, tá? E estaremos juntos aí, né? Amanhã a gente tem estudo, amanhã às 20 horas, do livro da Joana de Anjos, né? Momentos de Saúde e de Consciência, tá bom? Então tenha um excelente dia e até amanhã, então, se Deus quiser. Um abraço.